Olá, você que acompanha o Jornal Correio Sudoeste. Está começando mais um Correio Cast, sua produção várias e variáveis. A entrevistada de hoje é a Cida Guidorizzi. Cida, seja muito bem-vinda aos estúdios do Jornal Correio Sudoeste. De Guaxupé. Muito obrigada. Boa noite para você. Boa noite. Dona Cida, olha, existe uma queixa generalizada no Brasil a respeito da desvalorização dos professores. Uma desvalorização até salarial, pela grande responsabilidade que os professores têm na sociedade, na formação de um cidadão. O que a senhora pensa disso? Olha, eu vivo isto dentro da minha casa com a minha sobrinha, que é professora. Eu acompanho muito porque me interessa. Na realidade, o sistema está errado. Existe uma corrente contra a opinião de professor. O professor está lá dentro da sala de aula, está lá cumprindo a sua obrigação, só. Ele não tem uma coisa a mais, um carinho, uma consideração. Tem. Então, o professor, quando eu encontro um ex-aluno meu que fala, Dona Cida, eu sou professora, eu sou professor, para mim é uma glória, porque não vai existir professor formado. Não existe mais o curso na faculdade, não existe mais o curso de magistério aqui na cidade. Então, é um negócio triste e real. E existe também uma crítica de alguns, direcionada agora aos alunos. Os alunos de antigamente realmente sabiam ler, escrever, interpretar textos e tal. Eles não eram somente alunos, né, Dona Cida? Eles eram estudantes. Fundamentalmente, eles estudavam em casa. Eles sabiam falar, se comunicar, expressar. Hoje a gente nota uma certa retração até social. Aquele jovem que não sai do quarto e fica ali no computador, e fica lá no videogame. De repente tem até um monte de informações, mas que podem não servir para nada às vezes, né? Certo. Na sua opinião, por que chegou a tal ponto? Olha, foram vários fatores que ajudaram isso aí. Mais recentemente foi a pandemia. Tirou um convívio, apesar de ter o ponto positivo dos pais perceberem e acompanharem mais de perto, né? Mas eu acho que a pandemia foi um grande prejuízo para a educação. O correr das aulas, o correr da vida de um estudante não é mais acompanhado pelos pais como era. Então, na realidade, o estudante não tem atração e nem tem motivação. Na realidade, está mesmo difícil ser estudante. E antigamente, bom, eu também passei por essa época, minha mãe dizia assim: a professora abriu a boca para começar a dar aula, você fecha a sua. Hoje, uma das queixas das professoras é que elas não conseguem dar aula. Os alunos falando o tempo todo. Acompanhamos algumas notícias tristes de alunos até ameaçando professores e indo para as vias de fato, agredindo fisicamente, verbalmente, né? A senhora acredita que, de certo modo, a família tem lá a sua parcela de responsabilidade na ausência de limites, na falta de respeito? Sim, a família é o berço, né? É ali. Eu falo muito também lá no nosso curso de batismo para pais, vocês que criam isso que vocês estão lendo. Seu filho é cria sua, seja na atitude, seja no tratamento, né? Então, na realidade, existe uma responsabilidade grande da família, em primeiro lugar, depois que vem a escola. E chega na escola, ele não se sente bem. Eu tinha um professor na faculdade, naquele tempo, que falava assim: se você quiser ver se uma escola não é boa, olha a saída. Os alunos voam para a saída, não gostam de ficar lá. Então, não vê a hora que bateu o sino. Se bateu 5 minutos antes, está ótimo para ele. Então, na realidade, por onde começar, não sei.
para melhorar isso, né? Então, família primeiro. Agora, Cida, a senhora também foi comerciante, né? Então, das salas de aula para o comércio. Para a senhora foi mais fácil lidar com alunos ou com clientes? Olha, eu amava ser professor. Nunca reneguei. Uma época eu exerci uma outra função, que era inspeção escolar. Detestava, porque eu era uma polícia para as professoras. Então, eu não gostava daquilo. Então, eu gosto muito até hoje. Tanto é que as aulas lá no curso que a gente participa, eu me sinto professora novamente. Então, na realidade, professora é melhor. Mas me dei bem no comércio. Por ser assim, mais falante e comunicativa, a gente se dá bem aonde você se dedica. Eu falava para os meus alunos desde o começo. Quer ser médico? Se dedica. Quer ser gari, varredor de rua? Se dedica, faz bem o que você escolheu. Ou se você não escolheu, você vai procurar uma coisa que você goste. Mas dedicação é a principal coisa para uma coisa funcionar bem. Então, eu me dedicava como professora e me dediquei no comércio também, que, aliás, foi meu pai que, com o falecimento dele, eu e meu irmão ficamos, né, na empresa. Mas, na realidade, não era o que a gente tinha tanta vocação. Meu irmão era bancário, sabe? E eu professor, então, depois nós resolvemos que estava na hora de parar. Então, passamos para um funcionário nosso perfeitamente formado. Então, ele está o quê? Exercendo a mesma função, só que como dono. Ele é como que uma pessoa que aprendeu e aplicou o que aprendeu. Nós temos outras vidraçarias em Guaxupé que saíram, o funcionário, o dono, saiu da instrução que ganhou na vidraçaria São José. Por meu pai, por nós todos, e propriamente pelos colegas funcionários, né? Esse nosso funcionário é do começo da vidraçaria. Realmente, a senhora, a gente nota o olho brilhando quando fala tanto do comércio, especialmente da educação, do ensino. E então, certa vez eu li um livro do ator inglês Laurence Olivier. O livro era intitulado assim, Ser Ator. Como é que a senhora definiria ser professora? Olha, eu tenho pena de professor que não gosta do que faz. Ser professor é uma pessoa que em casa se lembra, olha, isso eu tenho que falar com meus alunos, olha, eu tenho que preparar essa aula melhor, porque essa aula é mais complicada. Professor, só que ele não é ator, ele está vivendo de verdade ali. Eu falo, uma vez eu fui assistir um espetáculo que tinha um mágico. Aí eu falei para ele, ele tinha sido meu aluno, eu falei para ele, filho, você sabe o que você está ensinando? Ser professor, porque você tem que ser mágico para você conseguir hoje em dia as coisas que você espera. Tem que ser mágico. Então, eu acho que ser professor é isso. Repito a palavra, dedicação. Se você está aplicando uma prova, ela é o essencial para você. Se você vai corrigir, a correção é essencial para você. Então, existe uma série de atividades e de definições da vida de um professor. Escola, comércio e agora igreja. Vamos falar um pouquinho da fé, da sua fé. A senhora tem participação, né, essencial na Catedral Diocesana Nossa Senhora das Dores, por meio aí especialmente da Pastoral do Batismo. Como é que a senhora define a palavra fé e como a senhora vive a sua fé? Olha, eu acho que para você ter fé, você tem que viver. Se você não viver aquilo que você prega, tem fundamento, né? Então, a fé é você acreditar, não só no que você faz, mas você acreditar que aquela igreja, que aquela comunidade te completa. A fé precisa
de ser manipulada, como faz quando uma pedra é polida. Tem que ser polida, tem que ser muito bem trabalhada. Isso se faz com oração e se faz com atividade. Se você achar tão bonito ser uma pastoral lá, mas você fala, eu não sirvo. Entendeu? Então, é uma coisa que não vai dar nada. Então, fé é preciso você viver e ter aquela confiança que te inspira a tua religião, teu Cristo. E o Dom Inácio, a senhora costuma dar bastante importância, ênfase, né, para a cidade, chamando a atenção dos guaxupianos, vamos dizer assim, a respeito desse bispo que se tornará santo. Na sua opinião, qual é a importância de Bispo Dom Inácio para a comunidade, para a cidade e para o futuro da cidade de Guaxupé, quando ele, então, se tornar oficialmente um santo? Eu, graças a Deus, tenho uma idade meia avançada, então conheci pessoalmente o Dom Inácio. Que maravilha. Tive, assim, contato com ele, não tão próximo, mas tive contato com ele, tive, assim, oportunidade de participar de celebrações, que era ele que, até no tempo que ele já estava na cadeira de rodas, né? A gente lembra. Então, a comunidade tem que alimentar essa fé também no Dom Inácio, porque se não for trabalhada, ela morre. Então, a gente tem que mesmo dar uma, sei lá, uma ênfase diferente neste santo. Dona Cida, por que vale a pena viver? Olha, é uma coisa muito interessante, porque pessoas olham a mim, hoje mesmo na aula de alongamento, uma senhora é casada? Eu falei, eu não sou. Não, mas não sou. Mas não tem filho? Eu falei, não tem filho. Eu fui criada numa época em que havia um direcionamento familiar, e hoje, infelizmente, está meio diferente. Mas, na realidade, eu não sou frustrada por isso, mas lógico que se eu tivesse casado, com certeza eu ia ficar realizada. Ter um filho também, mas não é isso que vai tirar a minha alegria de viver. Quando a gente coloca meta na sua vida, automaticamente vem vindo, porque você faz por onde o teu convívio, né, a tua permanência numa comunidade te ajuda. E a senhora sente... Vale a pena viver. E a senhora sente saudade de alguém ou de alguma circunstância? Sim. Olha, seria não um sangue que não fosse italiano para falar que não. Então, meus 4 avós eram italianos. E esse sentimento e esse jeito de ser é mais italiano do que brasileiro. Não tenho saudade dos meus avós, tenho saudade da casa, porque eu mudei para Guaxupé, eu já tinha 15 anos. Eu morei em Arceburgo a vida inteira. Então, quando eu vim para Arceburgo, até meus avós já tinham morrido, mas sinto saudade da minha terra, eu vou lá e elogio muito, eu vou sempre. Existe uma sociedade lá muito interessante. É um instituto cultural e eu acho que o pai da Luciana conhecia. É uma coisa que estimula a juventude a ver o passado. Fiz 80 anos, fui lá receber um título de honra de ser cidadã. Agora eu sou cidadã guaxupiana também. De ser uma cidadã arceburguense, já fez 80 anos. A minha irmã fez 90, também deram. Então, todo ano tem essa festa. Então, tudo isso aí é possível.
Então tem uma banda que vai tocar, uma banda de música, às vezes tem discurso demais, mas é sempre válido. Você vê tantas pessoas do teu tempo de juventude. Agora, tenho saudade também de ser professora, mas naquele tempo, que os alunos, eles te olhavam, priorizando, eles te olhavam e falavam, dona Cida, a senhora vai falar isso hoje? Falei, calma, se der tempo eu falo. Essas coisas, tipo, tenho saudade também. Tenho saudade de amigas que se foram, tenho saudade da família, que também muitas pessoas se foram, mas nada disso é melancólico, é uma coisa assim natural. Eu acho natural você sentir saudade e relembrar de certos momentos da sua casa, da sua cidade, da sua família, né? Lá em Erceburgo tinha um cinema único da cidade, quer dizer, hoje nem existe mais, né? E era do meu avô. Então, eu tinha, como é que fala? Não pagava para entrar no cinema, né? Então, era uma coisa tão interessante para a minha vida. E hoje passa filme, porque não é todo dia que passava filme. Então, o filme chegava de outras cidades, chegava na Mugiana, lá em Canoas, e até chegar em Erceburgo a gente não sabia se ia passar filme ou não ia passar filme. Então, na realidade, foi muito gostoso também isso. Que trajetória bonita. Cida Guidorizzi, sinônimo de credibilidade. E olha, falando para essa câmera aqui, como se estivesse falando para alunos, deixe sua mensagem, Cida, para jovens que estão sem perspectiva, sem ânimo, sem entusiasmo, para que eles possam encontrar em algo ou alguém uma motivação para continuar vivendo com essa luz que a senhora também é capaz e foi capaz de passar para a gente. Olha, isso aí é de fundo do coração que a gente gostaria que estivesse acontecendo. É um jovem se valorizar uma pessoa idosa da sua casa, valorizar o seu professor, valorizar a sua religião. Você tem religião? Quando a pessoa tem religião, não existe caso insolúvel. Tá? Então, que vocês tenham muito e muito e muito contato com Deus, com Cristo, com a nossa. Isso vai dar certo na vida de vocês. Várias variáveis com Cida Guidorizzi aqui pelo Correio Cast. Cida, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada a você, Rodrigo. Foi um prazer.